Hoje em dia é missão quase impossível manter os filhos fora do mundo virtual. E o desafio de pais e educadores é garantir a segurança deles num ambiente que traz muitos benefícios, mas que oferece perigos também. A concepção de muitos adolescentes é que na internet, principalmente nas redes sociais, tudo é permitido. Não existem regras nem sanções e lá podem fazer e falar o que quiserem porque não sofrerão punições. Além disso, existem adolescentes que se comportam na internet como se comportam na vida real. E a cada dia que passa, acontecem situações no mundo online que acabam causando sérios estragos no mundo offline. E para falar sobre esse universo das redes sociais, a sua evolução, os seus benefícios e os seus perigos também, nós convidamos o analista de mídias digitais e design, Diego Araújo, que vai falar conosco. Seja bem-vindo ao Conhecer e Aprender. Olá, Márcia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar aí com a galera os benefícios e os malefícios das redes sociais. Muito bem, Diego. Até para situar um pouco dentro desse contexto, conta um pouquinho para a gente como é que foi a história, como é que é a história das redes sociais no Brasil. Como começou, por que chegou aqui e como está hoje? Na verdade, as redes sociais elas vieram muito ligadas à evolução da internet, né? Nos anos 2000, né, a primeira rede social, Orkut, surgiu, né? Foi um boom, né? Todas as pessoas começaram a frequentar lan houses e viralizou, né? Uma gíria que nós utilizamos hoje, mas que a gente pode adequar naquele tempo. E isso só foi crescendo e aumentando essa necessidade das pessoas se comunicarem, né? O fato de você não ter coragem, muitas das vezes, de falar com uma pessoa pessoalmente e interagir por trás de um computador, na época, né? Com o tempo dos smartphones vieram crescendo, outras redes sociais vieram e junto com ela, né, em 2004, o Facebook chegou para impactar, se firmar ali hoje como a principal rede social do mundo. Muito bem, Diego, então, diante desse novo momento, né, em que as redes sociais, a internet faz parte do contexto do mundo todo, o comportamento das pessoas certamente sofreu alteração. Isso procede, aconteceu de fato, e como é que se tornou o comportamento das pessoas? Não só mudou, como está em constante mudança, né? A gente fala que hoje em dia as pessoas, a maioria, vive em função de alguma coisa relacionada à rede social. Hoje, antigamente você chegava na casa do seu amigo, pedia um copo de água. Hoje você pede primeiro a senha do Wi-Fi. Para quê? Para se conectar, você sente essa necessidade de estar conectado 24 horas, mostrar para as pessoas o que você está fazendo. Você vai comer alguma coisa, primeiro tira foto do que vai comer para depois comer. Ou seja, virou uma necessidade de você estar 24 horas conectado. Isso, consequentemente, impactou na vida das pessoas. E como impactou a vida das pessoas, naturalmente impactou o mercado de trabalho. Como é que foi isso? Hoje se percebe que, inclusive, algumas empresas seu RH usa como uma forma de pesquisa. Isso, de fato, tem sido bom ou ruim? Tem as duas vertentes, né? Algumas empresas, sim, têm usado as redes sociais como um filtro, né, na hora da seleção do candidato, porque digamos que na rede social você se expõe de uma tal maneira que você não consegue mentir quem você é. As suas postagens, tem um ditado que diz, que diga o que você compartilha e eu te direi quem és. Então você consegue saber mais da pessoa olhando no perfil dela. Ela não consegue mentir, se ela compartilha alguma coisa contra algum motivo, algum movimento, você sabe que aquela pessoa é contra aquilo. Então não tem muito como você ficar camuflando, ali você realmente é. E os RHs usam isso hoje em dia como uma ferramenta de filtro, né? Analisando, olham ali o perfil da pessoa e essa pessoa é X, pode até não ser, mas é um medidor, é um termômetro hoje em dia. E também deve acontecer a mesma coisa para as relações interpessoais, né? Se houver interesse em alguém, de você pesquisar, é possível também? Sim, né? A gente fala que não tem como você ficar 24 horas ali sendo outra pessoa, né? Amigos, relacionamentos, tem um caso de relacionamentos de amigos que começaram através de rede social, através de grupos no WhatsApp, que outra rede social também grande, diria que a maior hoje em dia ela é imprescindível, ela não é nem rede social, ela já faz parte do dia a dia, tanto é que se você for pegando esse gancho, falar para uma pessoa hoje como que ela ficar um dia sem essa rede social é complicado de você trabalhar, de você estudar, até de você se comunicar com as pessoas, porque ela é imprescindível. Muito bem, agora também tem um outro ponto, né? A rede social ela pode causar um isolamento social.
Exato. O lado negativo é esse. Muitas pessoas hoje vivem, como eu falei, em função disso. E por viver em função disso, se torna um vício, como qualquer outro, né? Você passa muito tempo conectado, você não faz outra coisa da sua vida, você começa a viver no mundo online, sendo que você esquece o mundo offline. E aí a coisa começa a complicar. Isso não só para as redes sociais, mas acho que para a vida. Você tem que saber medir, dosar as coisas que você faz, tem hora para tudo. Muito bem, agora os benefícios, né? Vamos ver, existem benefícios, assim, na realidade do adolescente, que talvez seja o que mais esteja engajado. Existem benefícios para esse adolescente, seja no mundo escolar, seja na sua vida, nas suas relações interpessoais? Quais são esses benefícios? São muitos, inclusive, pegando pelo lado de empresas, né? Hoje não existe uma empresa que não esteja numa rede social. É obrigatório, eu diria. Não tem como você ter uma empresa, abrir uma empresa independente do porte, pequeno, médio, grande. Elas têm que estar lá porque isso é caso de sobrevivência. Não é caso de, eu quero estar no Facebook, não é querer estar. Você tem que estar onde todo mundo está. A gente sempre fala que a maioria das empresas hoje que não estão muito bem das pernas, que estão, digamos, rumo à falência, são porque elas não têm esse branding, essa marca estipulada numa rede social, né? Na internet como um todo, mas na rede social de forma abrangente. E na vida dos adolescentes, né? Questão de estudos, a questão de você se relacionar mais rápido, você não tem coragem, às vezes é tímido, começa a quebrar alguns paradigmas, começa a falar com as pessoas, começa a realmente conhecer pela rede social, no mundo online, e depois você passa para o offline, que já é o caso inverso. Muito bem. Diego, é muito interessante, a gente tem muita coisa para conversar. A maioria dos jovens da atual geração não conheceu o mundo sem internet, mas precisam aprender a lidar com ela para simplificar a sua vida de forma consciente. Nós continuamos aqui no estúdio com o design e analista de mídias digitais, Diego Araújo. Diego, nós conversamos no primeiro bloco com relação a todos os benefícios, né, das redes sociais, mas existem algumas coisas que não são tão positivas e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, muitas, né? Nós costumamos falar nesse mundo de internet, que as pessoas, elas são lá, elas têm coragem de falar aquilo que não tem coragem de falar pessoalmente, mas de maneira agressiva, de maneira preconceituosa. Nós vemos casos todos os dias, a mídia noticia de pessoas que estão sendo agredidas verbalmente, que estão sendo agredidas pelas redes sociais. As pessoas, elas se sentem julgadoras, né? É muito complicado, eu mesmo já cheguei a querer desativar minha conta, porque é um povo, a gente vê que muitos, não todos, é um povo meio hipócrita, sabe? Você ali é uma coisa e detona e fala mal e não quer saber e é o rei da verdade. São vários julgadores que tem lá. E as pessoas não estão nem aí, é preconceito atrás de preconceito. E isso acaba gerando, danificando muitas coisas, né? Projetos, pessoas, vidas de pessoas sendo impactadas através disso, com pequenos comentários, né? São os famosos haters, aquela galera que lida de maneira negativa com a internet. Agora, existem também algumas pesquisas que apontam o elevado índice de exposição de jovens, de moças, de rapazes, enfim, nessa faixa etária da adolescência, em que o excesso de exposição acaba trazendo um outro tipo de problema, que são aqueles sequestros relâmpagos que aparecem. Muitas vezes eles não são reais, eles são apenas para realmente extorquir famílias inteiras, mas nesse caso, é comum isso no Brasil também? Sim, eu não diria tão comum quanto nos outros locais, nos outros países. Mas aqui nós temos uma das ferramentas que contribui bastante para isso, que é o check-in. Né? Nós tínhamos alguns aplicativos como o Foursquare, onde você poderia fazer o check-in, ou seja, dizer onde você está. E isso era o principal agravante desse caso, né? Porque o que acontece? Você começa a falar muito sobre sua vida. Eu vou comer, eu falo onde eu vou comer. Eu vou no cinema, eu falo em qual cinema. Eu falo o horário. Então, isso é um prato cheio para qualquer mal intencionado. Se eu sei o que aquela pessoa faz, eu sei onde ela vai e eu ainda sei o que ela vai fazer depois, é muito fácil. Então, hoje em dia, nem tanto. A gente vê que é uma ferramenta que as pessoas usam raramente, apenas em casos sazonais, no aeroporto, por exemplo, mas a gente não indica você ficar fazendo check-in em todo o local que você chega, porque isso chama realmente a atenção tanto de pessoas
de pessoas mal intencionadas. Além do check-in, existe alguma outra situação que acabe expondo e facilitando a chegada de algumas pessoas mal intencionadas a essas pessoas? Sim, até mesmo eu acho que tudo que você faça na rede social, que é em volume grande, prejudica. Por exemplo, fotos mostrando partes do seu corpo, né, sempre. Isso vai instigando nas pessoas. Por mais que você pense que é apenas uma foto, sei lá, um exemplo, uma foto de biquíni na praia. Não que isso seja proibido ou uma coisa que vai impactar muito. Mas isso gera curiosidade. Você ficar postando sempre esse tipo de conteúdo é um conteúdo que, tecnicamente, chama a atenção de pessoas mal intencionadas, começa a te expor além da conta, né? Na verdade, a gente fala que rede social você tem que colocar, impor uma personalidade. Seja ela de trabalho, profissional, educacional, não muito a sua vida pessoal. A vida pessoal, ela é em momentos bem pontuais. E existem muitos casos, por exemplo, de adolescentes que postam fotos com o seu uniforme escolar. Então fica muito fácil saber onde aquele adolescente está, aquela criança está. Mas também tem o contrário. As escolas, elas criam as suas próprias fanpages, porque hoje já nem se cria mais tanto site. Usam a fanpage como uma forma de divulgar o seu trabalho. Nesse caso, Diego, qual é a orientação para que as escolas fiquem atentas quanto aos riscos também da exposição dos alunos na fanpage? Na verdade, é bem isso mesmo. Hoje os sites eles estão ficando secundários, né? É um dado que não é um dado que eu posso falar com propriedade, mas isso é um fato que a gente vê. Hoje as instituições criam as páginas, né? As fanpages, que elas são, diria que a repercussão é bem mais rápida, bem maior, e você consegue acoplar tudo, né? Aliás, você já está na rede social, é simplesmente dar um clique e está lá. E levando para o contexto das escolas, né? A rede social ela pode ser usada como muitas ferramentas, como grupos de trabalho, grupos de disciplinas, né? Eu mesmo, caso pessoal, durante a faculdade, utilizei muitos grupos. Os professores se comunicavam com a gente, apesar de ter o portal da instituição, através das redes sociais, porque era muito mais rápido. Um recado, amanhã não vai ter aula, amanhã eu vou me atrasar, o trabalho é esse, aqui está o arquivo. Então, dá sim para ser usado. E no lance dos uniformes escolares é realmente isso, né? A gente sabe que, vez ou outra, vai ter um evento, vamos ter que postar foto de uniforme, mas como eu disse, essa forma constante, vou lanchar de uniforme, estou na pracinha da frente da minha escola de uniforme, isso não é indicado. Uma coisa é você estar em coletivo, numa foto em grupo, divulgando um trabalho da escola, a outra é uma coisa pontual. E até mesmo o controle das escolas de que a solicitação de participação na fanpage também seja avaliada, né? Para saber quem é que está fazendo aquela solicitação. Acredito que isso também seja bastante importante. Com certeza, dá para você filtrar, até mesmo para ter controle de apenas os envolvidos, né? Alunos, ex-alunos, funcionários, e não abrir para terceiros. Assim, tem que ser uma coisa mais restrita mesmo para o público-alvo. Para isso que servem as fanpages e os grupos. É para você restringir o acesso de determinadas pessoas que possam ver aquele conteúdo. E as escolas precisam estar atentas também para treinar seus professores, todo o corpo escolar para essas situações, né? Isso, hoje em dia, mais uma vez, enfatizando, é imprescindível. Não tem para onde correr. Muitas das empresas estão criando hoje, tardiamente eu diria, né, que é uma coisa que já deveria ter sido pensada antes, os setores relacionados a mídias digitais como um todo, internet, aplicativos, porque está todo mundo lá, não adianta. Os professores devem se reciclar, devem aprender essas leis para poder passar para os alunos, para aqueles que eles estão comandando, né? Cursos sobre marketing digital, sobre o uso da internet são indicados, né, para esses casos. Muito bem. Diego, eu quero agradecer a tua participação, por ter aceito o nosso convite, ter vindo até aqui e também compartilhar esse tema que é tão importante e tão sério para toda a nossa sociedade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, né? É uma forma rápida e simples, mas que eu creio que pode tirar as dúvidas de muitas pessoas que estão em casa, que pensam que rede social é simplesmente postar. Nunca foi e nunca será só postar. É isso mesmo. Muitas coisas além disso.
Com certeza. Muito obrigada, viu, Diego? Bom, e as práticas abusivas através das redes sociais estão além das brincadeiras entre jovens e constituem crimes contra os direitos humanos. Geralmente, as práticas estão associadas aos crimes de ameaça, conforme o artigo 147, o crime de calúnia no artigo 138, de difamação no artigo 139, de injúria no artigo 140 ou falsa identidade no artigo 307 do Código Penal. E se você se sente vítima de qualquer um desses crimes, algumas ações precisam ser tomadas. Preserve todas as provas, sejam elas e-mails, mensagens de celular ou prints de tela. Procure uma delegacia de polícia civil e registre a ocorrência. E não deixe de denunciar no próprio site. A sua omissão pode potencializar ainda mais a ação de pessoas mal intencionadas.